Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao segundo webinar promovido pelo Codme. Eu me chamo Mabile e, em nome da comissão organizadora, eu venho agradecer a todos pela participação nesse segundo webinar promovido pelo Codme. Para aqueles que ainda não estão cientes, o CODNE é o primeiro congresso online em doenças negligenciadas e emergentes. Ele vai acontecer nos dias 15 a 17 de agosto e vai abordar toda a temática que envolve as doenças negligenciadas e emergentes, desde o desenvolvimento de novas terapias até a clínica e o manejo atual dessas doenças. As inscrições ainda estão abertas, mas são limitadas, então se você tem interesse, se você gostou da nossa temática, da nossa proposta, o nosso website está aqui embaixo na descrição da palestra, você pode se inscrever também, ok? Então, nesse intuito, nós estamos promovendo 2 webinars, ok? Visando aumentar a integração entre os nossos participantes e também promover o acesso a esse conhecimento. Nosso primeiro webinar foi um sucesso, falou sobre a doença de Chagas, a clínica atual, métodos diagnósticos e o surto que teve agora em Pernambuco, diretamente com... Agora não, né? Ano passado. Diretamente com a Cíntia Nascimento, que foi uma pesquisadora que atuou nesse surto. E foi um sucesso. Ele está disponível no nosso canal do YouTube, que é o Codne. Vocês colocam lá na barra de pesquisa, Codne. Vou colocar aqui embaixo também na descrição. Então, vocês podem acessar esse webinar e assistir novamente. Quem participou, quem não participou, pode assistir, que vai agregar com certeza conhecimento a você. E nesse sentido, nesse webinar vai ser um pouco diferente. No outro webinar, nós fizemos apenas uma palestra. Nesse webinar, nós temos 2 atividades, que vai ser a palestra da professora Ana Cristina e a mesa redonda. Então, vamos contar com ilustres convidados, ilustres contribuintes para esse nosso webinar, que é a professora Ana Cristina, do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Federal, também integrante da comissão organizadora do nosso evento, o professor Danilo Bedor, que ele é pesquisador e também coordenador do curso de farmácia da UFPE, e a professora Valéria, que é pesquisadora da Fiocruz Pernambuco. Então, nesse sentido, o nosso segundo webinar, intitulado Drug Neglected Diseases, do planejamento de novas terapias até os ensaios clínicos, vamos ter a palestra da professora Ana Cristina falando sobre a síntese e planejamento de novos protótipos a fármacos para essas doenças negligenciadas e emergentes e a experiência do laboratório dela. E teremos a mesa redonda, onde os profissionais vão discutir sobre essa temática, em breve. Então, primeiramente, estou com papel, né, para não esquecer. Gostaríamos de dar alguns avisos. Então, a frequência de vocês vai ser computado pelo login nessa sala de transmissão e pela realização de ao menos um comentário no nosso chat, que está aqui do lado. Ou é desse lado, não sei. Enfim, tá aqui do lado. Então, vocês devem interagir e participar no chat com pelo menos um comentário, certo? Para que nós possamos computar a frequência de vocês. E o login na sala. E também, caso durante a palestra da professora Ana Cristina vocês tenham alguma dúvida que vocês queiram que ela responda, vai ter tem aqui embaixo um formulário do Google para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Por quê? Após a palestra da professora Ana Cristina, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas em outra sala de transmissão. Vocês rolando a página para baixo, vai ter salas de transmissão disponíveis. Ao final dessa palestra, vai ter essa sala de perguntas e respostas com a professora Ana Cristina respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês devem colocá-las nesse formulário do Google aqui embaixo. Então, os certificados de presença no webinar vão ser computados e enviados ainda essa semana, certo? E, ao final dessa introdução do nosso webinar, eu gostaria de agradecer novamente a participação de todos e o engajamento. Tivemos quase 200 inscritos nesse webinar. Então, estamos muito felizes com a participação de todos. E eu deixo vocês com a palestra da professora Ana Cristina, ok? Até breve. Olá, boa noite. Eu sou Ana Cristina Lima Leite, eu sou pesquisadora e professora titular do Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco.
Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o processo de desenvolvimento de novas terapêuticas para doenças negligenciadas e o cenário atual. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do primeiro Congresso Online em Doenças Negligenciadas e Emergentes pelo convite formulado para o dia de hoje e também para participar da comissão organizadora do evento. O evento tomou uma proporção muito importante, muito interessante no cenário atual. Estão todos de parabéns. Sobre o tema de hoje, eu vou iniciar falando de duas estratégias para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. Essas duas estratégias estão muito atuais. Uma delas é o tradicional, a partir do desenvolvimento de novos fármacos, e a outra o reposicionamento, que está muito popularizada por conta do Covid-19. E eu quero fazer um paralelo, um comparativo entre essas duas estratégias. A metodologia, a estratégia tradicional, ela inicia com a identificação de um alvo, o planejamento de uma nova molécula ativa, de uma biblioteca desses compostos, e em seguida vai partir para os testes in vitro, que utilizando células ou isoladas em placas, e os testes em vivo, onde aí 99% dos casos utilizam modelos animais. Só então, a partir de então, com esses testes e a comprovação da atividade dessas moléculas, é que os testes, são necessários os testes para a verificação do perfil farmacocinético dessas moléculas e a toxicidade. Verificar a dose, verificar a questão do metabolismo, da eliminação, da via de administração. Todos são necessários antes de iniciar os testes clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, até a aprovação do produto final. E a aprovação pelos organismos regulatórios e a aprovação dele para a comercialização. Essa é a fase são as mais demoradas, que é a que precisa de maior segurança do produto. No reposicionamento, os pesquisadores têm utilizado essa estratégia por conta do Covid-19. É uma doença que precisa emergencialmente de um medicamento para o combate ao vírus. Ocorre que, a partir de conhecimento anterior, métodos computacionais, é possível eleger fármacos que têm já utilizado para algum tipo de terapia, já aprovados pelos órgãos regulamentadores como o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, e esses fármacos que já têm uma atividade biológica conhecida, eles vão passar pelos testes in vitro para verificar se eles têm atividade contra o vírus, e mostrando que eles são efetivos, e vai direto para os testes clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, que também são demorados, de qualquer forma. Porém, é mais rápido porque ele pode ultrapassar algumas etapas no método tradicional. Como aqui para o Covid-19, eu separei alguns fármacos que estão sendo estudados em relação ao reposicionamento. Entre eles está aqui o Remdesivir, a hidroxicloroquina e a cloroquina, que vem passando por muita polêmica, né, a respeito. Então, vários fármacos estão sendo estudados para o Covid por essa estratégia de reposicionamento. Para as doenças negligenciadas, eu vi um artigo que mostrou alguns fármacos estão sendo estudados para o reposicionamento para as doenças negligenciadas. Deu para observar que
Eu separei alguns, deu para verificar que algumas moléculas, alguns fármacos, eles são antibacterianos e foram testados principalmente para a malária. Para a doença do sono também, um agente antitumoral, a miltefosina para a leishmaniose, que é também um antitumoral, e assim por diante. Então, para os agentes, como agente antiprotozoário, vários fármacos vêm sendo também testados. Eu vi esse artigo e achei interessante, ele utiliza aqui a técnica do High Throughput Screen, ou HTS. Essa técnica, ela utiliza uma técnica robotizada, onde você tem um equipamento operado, que tem uma pessoa operando, e os testes in vitro são realizados, e esses estudos foram realizados de fármacos aprovados para atuar nas doenças negligenciadas. Por exemplo, uma coleção de 421 fármacos aprovados pelo FDA foram testados para a doença de Chagas. O cloridrato de ziprasidona, que é um fármaco utilizado na esquizofrenia, o clofibrato, hipertrigliceridemia. Então, mas são estudos in vitro. De toda forma, aqueles que forem efetivos terão que passar pelos estudos ensaios clínicos também. Para leishmania, alguns antitumorais foram testados. Para malária, um antipsicótico, promazina, um antidepressivo tricíclico. Para o Schistosoma mansoni. Então, esse trabalho é um trabalho bem extenso que vem mostrando a tentativa de reposicionamento para as doenças negligenciadas como uma alternativa de acelerar o processo. Vi também para a dengue, para a zika, para a chikungunya, então há uma tentativa de reposicionar medicamentos para as doenças negligenciadas. Eu não falei antes, mas o reposicionamento, você utiliza fármacos que já têm estrutura, que já tem toda a farmacocinética, que já tem tudo já foi muito bem identificado e tenta uma nova atividade biológica. Fora a estratégia do reposicionamento, tem um processo de descoberta a partir de um método tradicional com a obtenção de novas moléculas bioativas. Por que razão é tão longo e tão caro? Tão longo, atualmente, pode-se dizer que o processo está levando de 10, 12 anos para obter uma nova molécula, desde o planejamento até chegar ao público-alvo, à prateleira de uma farmácia. É um processo que é multidisciplinar, exige a participação de vários pesquisadores, que vai desde a eleição do alvo terapêutico, a criação, o planejamento das moléculas com a descoberta de um composto protótipo que seja ativo nesse alvo terapêutico estudado. Aqui, vários testes in vitro são realizados, esse protótipo vai ser otimizado, ensaios pré-clínicos. Depois do ensaio in vitro, essas moléculas são um composto que se destacou, o melhor composto é que vai passar para o teste pré-clínico, que é em animal. Você não pode testar toda uma biblioteca em animais, porque vai sacrificar muitos animais. Então, primeiro os testes in vitro, elege o melhor protótipo, parte para o teste em vivo, e daqui para frente, sendo ele o composto ativo também em vivo, há necessidade de realizar os estudos farmacocinéticos, verificar a etapa de absorção, de administração, a via de administração, a melhor via, a questão do metabolismo, da eliminação e a toxicidade, antes de passar para os ensaios clínicos e para ele poder ser aprovado, ou seja, toda a segurança necessária para poder ser aprovado.
Aqui um destaque é que a maior parte do arsenal terapêutico são fármacos sintéticos. Um destaque. Aqui, eu encontrei esse esquema num dos artigos da Drug Discovery Today sobre algumas estratégias para a descoberta de fármacos antiparasitários. E ela é bem coerente com a realidade. Eles são de um alvo molecular, a partir de uma biblioteca de compostos, são testados em ligantes, os testes são validados, então, a descoberta de um hit, ou seja, um composto que foi ativo, muito ativo, e os estudos farmacocinéticos, que são importantes, a molécula líder, a prova de conceito, testes em vivo, em animais, depois os testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, e daí você vê que é uma cascata de eventos, é demorado, um processo demorado e que requer bastante, custoso, longo e custoso. Eu vou falar também agora da experiência do nosso laboratório, o Laboratório de Planejamento e Síntese em Química Medicinal, a nossa experiência na busca de moléculas para as doenças ativas, para as doenças negligenciadas. Eu botei aqui o foco de atenção do nosso trabalho. A doença de Chagas, no caso do Trypanosoma cruzi, só é possível por causa da nossa colaboração. A nossa rede de colaboração permite os testes nesses vários focos de atenção. Para o Trypanosoma cruzi, nós temos a parceria com a doutora Valéria Pereira, da Fiocruz, a esquistossomose também com a Fiocruz, Sheila Andrade, doutora Sheila Andrade, vírus Zika, o vírus é com o doutor Lindomar Pena. A malária, nós estabelecemos um acordo com a doutora Fátima Nogueira, ela estará presente, o Lindomar Pena e a doutora Fátima Nogueira estarão presentes no evento, com palestras interessantes. A dengue, na forma larval do Aedes aegypti, temos uma parceria com a doutora Daniela Navarro, do Departamento de Química Fundamental. Para a leishmaniose, temos parcerias com a doutora Valéria Pereira também, Luiz Alves e Fábio Breiner. Febre amarela, uma parceria com o FARMEP, que é da USP de Ribeirão Preto. Então, é essa rede de colaboração que nos permite trabalhar em doenças negligenciadas. Como estratégia para a elaboração dos compostos, utilizamos as estruturas privilegiadas. Essas estruturas são esqueletos moleculares com propriedades versáteis de interação molecular. Elas têm a possibilidade de interagir com diferentes alvos biomoleculares através da modificação de grupos funcionais. Esse conceito de estruturas privilegiadas foi elaborado pela primeira vez por Evans em 1988. De lá para cá, esse conceito se consolidou através de vários artigos científicos e nós do LPQM verificamos que nós temos compostos, trabalhamos com compostos que têm um esqueleto de estruturas privilegiadas. Eu destaquei aqui alguns, dentre eles a tilcimicarbazonas e o arsenal de atividades biológicas que nós verificamos na literatura que são capazes de atuar. O nucleofitalimida, como antipsicótico, antibacteriano, antioxidante, entre outros. O nucleotiazol, anticonvulsivante, antifúngico, anti-inflamatório, antidepressivo. E a tiazolidinona, que também verificamos na literatura várias atividades atribuídas a ela. Então, como nós planejamos essas moléculas? Através da hibridação molecular é a nossa principal estratégia. De um lado, nós temos o grupo fitalimida, anéis aromáticos substituídos ou não,
E também o núcleo piridina, o anel piridina. Condensados com a tiossemicarbazida substituída ou não, nós conseguimos obter as tiosemicarbazonas. As tiosemicarbazonas são biosósteros das tiazolinonas e tiazóis. A partir da ciclização da tiossemicarbazona, nós conseguimos obter as tiazolinonas e os tiazóis. E assim, nós conseguimos, em nosso laboratório, através de reações simples, rápidas, bibliotecas de compostos em nossa pesquisa. Eu vou destacar agora alguns dos trabalhos realizados por nossa equipe, como por exemplo, as tiosemicarbazonas. Aqui tem vários artigos que nós publicamos, tivemos a oportunidade de publicar com nossos alunos, e eu vou destacar alguns para mostrar a versatilidade desses compostos. Como, por exemplo, o Aedes aegypti. Para o Aedes aegypti, nós conseguimos, com a Daniela Navarro, testar esses compostos, todos esses compostos, frente à forma larval do Aedes aegypti. Eles têm vários estágios, e no estágio L4, esses compostos foram testados, verificando se ele era capaz de eliminar o estágio L4 da larva do Aedes aegypti. Se combater o Aedes aegypti, você está combatendo a dengue, entre outros. Da série de compostos estudadas, o destaque, vários compostos apresentaram atividade biológica interessante, larvicida interessante, mas o destaque foi para o composto 18, que teve uma atividade melhor em relação à forma L4. Oriundo desse trabalho, nós conseguimos publicar e uma patente está sendo organizada. Ainda sobre essas tiosemicarbazonas, nós também testamos frente ao Trypanosoma cruzi, a doutora Valéria, lá da Fiocruz. E esses compostos nós verificamos que eles têm uma importante atividade sempre frente à forma tripomastigota. A forma tripomastigota é a forma circulante do Trypanosoma cruzi, a forma circulante no hospedeiro. E o teste in vitro desses compostos revelou que vários compostos têm uma importante atividade. O valor de IC50, a concentração inibitória que mata 50% dos parasitas, a forma tripomastigota. Então, eu tenho aqui valores muito baixos de IC50, 3,3, vários são 4,8. Não deu para ver aqui, mas nós sempre fazemos em comparação com o benzinidazol, que é o fármaco de escolha, o fármaco padrão utilizado, que é o fármaco de escolha para o tratamento contra o Trypanosoma cruzi. E o benzinidazol, o IC50 dele é 6,6. Então, nós temos aqui moléculas com valores de IC50 abaixo do valor apresentado pelo benzinidazol. Uma outra importante característica interessante desse trabalho foi que nós conseguimos testar frente à cruzaína. A cruzaína é uma proteína importante para alguns mecanismos bioquímicos do Trypanosoma cruzi. Se conseguimos inibir a cruzaína, consegue matar o parasita. Então, essas moléculas foram testadas, uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E foi possível verificar que o mecanismo possível de atividade tripanocida dessas moléculas pode ser a inibição da cruzaína.
É claro que nós temos mais, eu tenho outros tiossemicarbazonas ativas frente ao Trypanosoma cruzi, frente à febre amarela, mas eu separei alguns compostos para também não ultrapassar muito tempo. Eu separei alguns artigos que nós publicamos. O tiazol é um outro núcleo bastante promissor, é um heterocíclico com enxofre e nitrogênio na estrutura. Vários artigos foram publicados, ele é uma estrutura privilegiada, de fato ele atua em vários alvos. Eu separei alguns artigos aqui. Esse aqui é uma piridina-tiazol. A piridina-tiazol, ela teve como base fundamental a triapina. A triapina é um composto sintetizado, não por nosso grupo, ela está na literatura e ela vem sendo testada como antitumoral. Então, e é uma tiosemicarbazona derivada da piridina. Então, é uma molécula muito simples e de ser sintetizada, e a síntese em 3 etapas, nós conseguimos modificar a triapina, a molécula derivada da triapina, para um derivado piridino-tiazol. E, a partir da modificação de alguns radicais, conseguimos obter aqui 26 moléculas, é o que nós chamamos de biblioteca. Nessa série de compostos, nós conseguimos obter, nessa subsérie aqui, dá para verificar que nós temos várias moléculas com o IC50, concentração inibitória frente à forma triple-mastigota, muito menor que o próprio benzinidazol. Isso foi muito interessante. O benzinidazol, como vemos aqui, 6,2 micromolar, enquanto que os compostos, a maioria deles, deu um IC50 bem abaixo. Uma outra série de compostos, essa mesma série foi testada também para a leishmania, frente à leishmania, pelo grupo da Universidade Federal Rural e Fiocruz, doutora Regina Bressan. Ocorre que foi verificado que nas três concentrações testadas, o TAP-04 conseguiu diminuir a sobrevivência do parasita. O TAP-06 também, só que dos 3, do TAP-1, TAP-4 e TAP-6, o TAP-4 foi o que melhor. Aqui você tem um grupo controle. Vocês vejam como diminuiu a quantidade de parasita. Então, mesmos compostos testados para leishmania. Nesse aqui, eu tenho uma série derivada daquela primeira série de piridinas tiazóis que eu acabei de mostrar, e com a síntese em 2 etapas, rápido, e essas moléculas de síntese rápida é bom, é importante para poder você não ter, quanto mais etapas de síntese, mais caro fica o produto final. E para uma doença negligenciada não pode ser um composto caro. De forma que foi possível obter 2 séries de moléculas através da modificação estrutural, e o interessante nessa série é que elas foram mais ativas que o primeiro grupo de piridinas tiazóis obtidas no nosso laboratório. As 2 subséries tivemos moléculas com IC50 mais inferior ao benzinidazol. Então, nas 2 subséries, nós temos moléculas muito interessantes e que são candidatas ao ensaio in vivo. Porque aqui todos esses ensaios são ensaios in vitro. Para a continuidade da cadeia farmacêutica na obtenção de novos fármacos, seria necessário a realização dos ensaios in vivo, que vamos falar na sequência. No outro, eu não vou me deter muito, mas novos tiazóis, só que aqui nós não temos piridina, são anéis aromáticos, mostrando aqui que o IC50 dessa série
3 foram mais ativos. O mais interessante aqui é a toxicidade. Essa citotoxicidade foi realizada em esplenócitos de camundongo, são células normais, e verificou-se que eles não são tóxicos nessas células. Isso é interessante, mostrando a seletividade da molécula em relação ao parasito e a célula normal. Isso é importante, porque já denota que essa molécula ela tem uma baixa toxicidade, uma citotoxicidade baixa. O tiazol, nós fizemos uma triagem em nosso laboratório para verificar moléculas que fossem ativas frente ao vírus Zika, uma parceria com o pesquisador Lindomar Pena, da Fiocruz. Nós tínhamos na literatura verificado que para a atividade contra o flavivírus, a presença de 3 anéis era interessante, e como uma ponte através de um ligante. Então, 3 anéis e um ligante. Verificamos na nossa biblioteca de compostos quais tinham esse padrão estrutural, e escolhemos várias séries. De todas as séries testadas, mais de 100 moléculas foram testadas. Dessa série com o anel aromático e o anel tiazol e um outro anel aromático conectado ao tiazol, foi a que verificou que tinha melhor resposta frente ao vírus Zika. Vou mostrar aqui, esse é um ensaio muito interessante, realizado pelo grupo do Lindomar Pena, foi realizado por um aluno pós-doc, Paulo André, onde você verifica aqui placas contendo um tapete viral. Esse tapete aqui, o grupo controle, você vê que ele está todo preenchido com o vírus. O controle negativo, aqui foi utilizado um composto identificado no laboratório do Dr. Lindomar Pena, que já tem uma atividade antiviral frente ao vírus Zika. Você vê que o tapete está menos preenchido. Então, houve uma destruição do tapete viral. Aqui o tapete viral intacto, e aqui, nas outras placas, o tapete viral em contato com a série de moléculas testadas. E aí você verifica que em algumas o tapete viral está praticamente intacto, ou seja, o composto não foi ativo. Em outras, você verifica que o tapete viral está parcialmente destruído, ou seja, as moléculas foram ativas. Essas 5 moléculas foram consideradas mais ativas, e em comparação com o composto padrão que é ativo frente ao vírus Zika. Nesse outro slide, dá para ver direito como é que eles atuaram. Aqui é o 6-MMPR, é um composto que foi identificado como ativo frente ao vírus Zika, e o controle negativo, ou seja, a célula viral intacta. Nós verificamos de todas as moléculas testadas, esses 1G, 1H e 1I possuíam essa capacidade de destruir o vírus comparado ao 6-MMPR. Então, essas moléculas têm uma capacidade de matar o vírus Zika. Então, é um projeto que estamos redigindo a patente desses produtos, e que requer, dentro da cadeia, agora a realização de testes em vivo para verificar a eficácia em vivo desses produtos. Um outro grupo também muito interessante de se trabalhar é o grupo fitalimida, um derivado heterocíclico de carbonilado. Aqui vários artigos que nós publicamos com esse anel heterocíclico, e então eu separei alguns trabalhos para mostrar para vocês. Esse é o trabalho realizado juntamente com a doutora Sheila Andrade,
na Fiocruz, que fizemos, primeira vez que fomos trabalhar com a esquistossomose, o esquistossoma mansoni. Nós fizemos novamente uma triagem de algumas moléculas da nossa biblioteca de moléculas do laboratório. Nessa primeira triagem, nós utilizamos tiosemicarbazonas, tiazolinonas e fitalimida tiazóis. Nessa primeira triagem, verificamos que o composto LPQM45 foi o mais ativo frente ao esquistossoma mansoni. Conseguimos publicar o artigo e nós aprimoramos a molécula, obtivemos essas 4 outras moléculas, fizemos o teste e nessa figura nós podemos ver como eles se comportaram frente ao esquistossoma mansoni. Esse traço em azul é o praziquantel. O praziquantel é o fármaco de escolha para o tratamento da esquistossomose, é o que existe disponível atualmente. Pode-se verificar que, ao longo do tempo, o comportamento da mortalidade do parasita em relação aos compostos e ao praziquantel. Em marrom, em vermelho e amarelo, são 2 compostos, o LPQM 39 e o 48, que verificamos que em 24 horas ele foi capaz de matar o parasito quase na mesma proporção que o praziquantel. Isso foi um resultado muito importante, principalmente o LPQM 48, que é esse aqui, ó, onde a seta está apontando. Ele foi tão potente quanto o praziquantel em eliminar o parasita em 24 horas. Isso foi realmente muito interessante. Publicamos esse trabalho e aprimoramos ainda mais a estrutura. Procuramos aprimorar ainda mais essa estrutura, chegando a um grupo de moléculas. E esse trabalho realizado, ele foi publicado na European Journal of Pharmaceutical Sciences. Nós conseguimos realizar o ensaio em vivo. Eu estou mostrando nessa figura o resultado principal obtido no teste em vivo. Aqui está o esquistossoma mansoni. No teste em vivo, foi utilizado o composto 2I, que dentro do teste in vitro, mostrou o melhor resultado. O teste em vivo, nós sempre utilizamos a molécula que foi a melhor identificada no teste in vitro. E aqui nós estamos verificando que ela foi utilizada tanto por via oral, quanto por via intraperitoneal. O Cremofor é o solvente utilizado para dissolver as moléculas, e aqui está o praziquantel. Aqui nós verificamos que no teste in vivo, o composto 2I por via oral foi até melhor do que o praziquantel em eliminar o parasito, tanto por via oral quanto por via intraperitoneal. Esse foi um resultado realmente muito promissor. E para a continuidade, haveria necessidade da realização dos estudos de farmacocinética para que esse composto fosse, de fato, evidenciado como um composto esquistossomicida. Essas mesmas fitalimidas foram testadas frente ao leishmania. Esse trabalho foi realizado pelo Fábio Breiner e Luiz Alves, também na Fiocruz, e alguns compostos se revelaram muito interessantes frente à leishmania também, e importante salientar aqui que eles têm uma baixa citotoxicidade nos 2 modelos testados frente às células normais. Então,
maior, esse composto aqui foi o melhor de todos, o menor, esse é 50, a melhor uma seletividade em relação à célula do parasita. Contudo, esses compostos ainda não foram melhores do que a anfotericina. É necessário prosseguir com os estudos para aprimorar a estrutura e a atividade. Dando sequência, esse foi um dos últimos resultados obtidos pelo nosso grupo. É um artigo que foi recentemente aceito pela ChemMedChem, uma parceria com a doutora Fátima Nogueira, da Universidade de Lisboa, permitiu a realização dos ensaios de atividade antimaláricas frente ao Plasmodium falciparum. Ao mesmo tempo, os mesmos compostos foram testados frente ao Trypanosoma cruzi, aqui pela doutora Valéria Pereira. E podemos verificar que as moléculas são ativas frente aos dois parasitas. Então, tem uma atividade dual. Aqui nós selecionamos da série de compostos testada da nossa biblioteca, onde verificamos um padrão estabelecido. Foi interessante porque nós verificamos que, para a forma tripomastigota, a série de tiosemecarbazonas revelou melhor atividade. Enquanto para o Plasmodium falciparum, nós verificamos que os mais ativos são os Phytalimida thiazóis, com núcleos volumosos inseridos. Então, esse foi um padrão estabelecido, o que para nós já identifica que os próximos testes que iremos fazer com o Plasmodium falciparum, nós utilizaremos piridina thiazóis. Enquanto para o Trecruzi, nessas séries Phytalimida thiazóis, enquanto que as Phytalimida tiosemecarbazonas são as mais indicadas para o teste contra a forma tripomastigota do Trecruzi. Também nesse trabalho foi possível identificar uma molécula que foi muito ativa, frente ao Trypanosoma cruzi e frente ao Plasmodium falciparum. Então, é um trabalho que nos deu muita satisfação, porque a partir dele nós vamos conseguir continuar de uma forma mais norteada. Então, eu mostrei como a utilização de estruturas privilegiadas ela é uma estratégia promissora para a obtenção de moléculas frente aos agentes causadores das doenças negligenciadas. Nossa experiência tem mostrado isso. Então, aqui, só para identificar, nós mostramos várias moléculas que foram ativas do ponto de vista in vitro e algumas que foram testadas, algumas que foram testadas in vivo. Então, dependendo do modelo, do tipo de trabalho a ser realizado, o modelo in vivo não é tão fácil de ser realizado. Por isso que, ao longo do nosso trabalho, nós temos que o planejamento estrutural das moléculas é ok, a síntese é ok, a caracterização estrutural nós realizamos em parceria com o Departamento de Química Fundamental, na sua central analítica, e o CETENE, então ok. Os testes in vitro são realizados através dos nossos parceiros da Fiocruz e universidades, centros de pesquisa. Os testes em vivo nem sempre estão disponíveis para nós conseguirmos realizar. Os testes de biodisponibilidade tão necessários para conseguir seguir com a cadeia, nem sempre são disponíveis para realizarmos. A toxicidade também tão importante, não conseguimos realizar, o que denota a necessidade de uma maior parceria entre universidade, institutos de pesquisa e indústria farmacêutica para poder conseguirmos
finalizar a cadeia farmacêutica para a obtenção das moléculas para o desenvolvimento de novos fármacos para as doenças negligenciadas. Então, na universidade, nós conseguimos realizar uma parte desses estudos, mas uma grande parte precisa ainda de mais incentivo e da colaboração entre as entidades de pesquisa. Claro que isso tudo só é possível por conta da participação dos nossos queridos alunos de estágio, estagiários, os alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado do laboratório e dos colaboradores da Fiocruz de Pernambuco, Fiocruz do Rio de Janeiro, alguns pesquisadores da própria UFPE, pesquisadores da USP de São Paulo, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, através da Rafaela Ferreira, USP de São Carlos, o Carlos De Simone, que faz a parte de cristalografia, e Fátima Nogueira, através do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de Lisboa, que faz com que nós consigamos realizar todas as nossas pesquisas. Também tudo isso só é possível por causa dos órgãos financiadores da pesquisa, como a FACEP, o CNPq, a CAPES, financiam a pesquisa e as bolsas dos nossos alunos, senão não teríamos condições de realizar as pesquisas em nosso laboratório. Então, é isso, eu quero agradecer a oportunidade pelo trabalho de hoje, né, por essa apresentação, agradecer a Mabile pela paciência, né, e pelo apoio na organização do material para essa apresentação. Muito obrigada e até daqui a pouco com o prosseguimento das atividades.